Passamos aí quase 4 meses sem ouvir o amém. E eu aqui de frente à câmera dizendo amém. E o eco sem fazer nenhuma zoada para mim de retorno. Como é bom poder ouvir o calor, ouvir a voz de vocês, sentir este calor. Bem que está bem frio, né? Para a glória de Deus. Como é bom poder estar aqui ministrando, olhando para vocês e reconstruindo, voltando a essa nova prática, retornando a essa nova atividade. Que Deus possa nos auxiliar nesse retorno. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no primeiro livro, ou no primeiro capítulo de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler já já. Eu queria só relembrar você que semana passada nós iniciamos essa nova série chamada Tempo de Reconstruir. Nós fizemos todo um planejamento esse ano para uma série de mensagens. Eu me lembro que sentamos eu, o Ananias, o Douglas, o Emiliano e mais algumas pessoas, para nós pensarmos naquilo que nós estaríamos ministrando ao coração e orando para que Deus pudesse nos conduzir, né, nas séries que estaríamos ministrando. E nós montamos aí uma série de mensagens, uma atrás da outra, pensando naquilo que seria, dentro de 2 aspas, uma normalidade. Iniciamos o ano falando sobre essa reinicialização total. Ingressamos então naquilo que estava ao nosso coração, falando sobre fé na Babilônia. E aí, de repente, entra o mês de março com toda essa perspectiva diferente, e aí iniciamos a pandemia. E tudo mudou. E aí, em vez de falar, em vez de ministrar aquilo que estava programado, nós tivemos que ouvir a voz de Deus, pensar no movimento que estávamos passando, e mudamos para falar sobre vivendo em meio ao caos. E aí, nós falamos então para entender o plano de Deus, por que nós estávamos passando por isso, e entender que isso está dentro dos propósitos de Deus. Falamos então sobre a conspiração divina. Mas estamos começando a voltar às nossas atividades. E aí, voltando às nossas atividades, nós sentimos a direção de Deus de falarmos sobre é tempo de reconstruir. Reconstruir amizades, reconstruir caminhos, reconstruir desafios, reconstruir relacionamentos, reconstruir o nosso trabalho. Alguns pararam, outros não. Vamos ter que fazer adaptações. Alguns vão começar a ficar home office, né? Eu estou orando para que minha esposa fique só em home office, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Mas também precisamos reconstruir a igreja. Mas por que reconstruir a igreja? É interessante que eu usei uma frase semana passada que vem martirizando a minha mente, e eu tenho pensado sobre isso. A pandemia nos fez passar por momentos desafiadores. Isso revelou a nossa deficiência, a deficiência da nossa espiritualidade, a deficiência das nossas práticas. Uma igreja voltada para dentro, antropocêntrica, centrada em atividades que revelam os anseios humanos, e não na missão de Deus, não no anúncio ao Evangelho, não ao fazer discípulos, não à ordem dada por Cristo. Essa frase mostra aquilo que nós estamos falando dia após dia aqui na igreja, dessa cultura que nós fomos envolvidos a viver, voltados para dentro da nossa igreja, achando que a nossa espiritualidade, que a nossa vida cristã está apenas dentro disso aqui, dentro dessas 4 paredes, e de repente fomos todos, não apenas uma igreja, mas todas as igrejas jogadas dentro de um liquidificador e dizendo agora vocês vão ter que se virar, porque os templos estão fechados. E agora? Como ser crente, como ser cristão
no mundo. A pandemia nos fez sair dos templos dessa nossa religiosidade. Nos fez viver como sal e luz dessa terra, para experimentar sermos cristãos fora da igreja. E parece que essa experiência não foi apenas uma experiência vivida por nós. Olha lá, quando nós falamos da fé na Babilônia, quando expomos o texto de Daniel, nós percebemos que Daniel viveu isso. Daniel foi tirado à força, levado cativo para a Babilônia. Ele teve que se readaptar, ele teve que se reconstruir, ele teve que em alguns momentos parar, ele se adaptou à cultura, em alguns momentos ele disse, opa, aqui eu não atravesso, porque aqui existe um parâmetro na minha vida, e o nome desse parâmetro é Deus. Mas não foi apenas Daniel que viveu isso. 150 anos depois, você vai perceber Neemias sendo usado por Deus para reconstruir aquilo que havia sido destruído. A gente precisa olhar dentro desse contexto, e muitas vezes a gente não tem uma noção do que realmente estava acontecendo com aquela situação, qual era a gravidade da situação de Daniel saindo da sua terra, qual era a gravidade da situação de Neemias. Nós olhamos para a nossa situação agora. Olha lá, fomos expulsos dos nossos templos, tivemos que voltar para as nossas casas, fomos obrigados a viver com máscaras, a andar com álcool em gel, a nos adaptar com certas circunstâncias, a não sermos mais calorosos, a não nos apertarmos, a não abraçarmos. Temos agora que tocar com o cotovelo. Termos o medo agora das outras pessoas. A morte batendo a porta de muitas pessoas. Enquanto estava longe, a gente não tinha muita noção da gravidade, mas quando começou a chegar perto de nós, e quando as pessoas próximas de nós começaram a morrer, nós entendemos que o negócio é sério, isso é grave, precisamos nos adaptar a isso. Mas quando eu olho para a situação de Neemias, parece que a gente não tem muita noção do que ele estava passando também. Olha lá, Neemias, ele vive a terceira geração pós-cativeiro. A terceira geração depois que é tirado aquele povo lá de Jerusalém. 150 anos depois que tudo estava destruído. O templo foi destruído, os muros foram destruídos. Neemias nasce em Suzã, nasce nesse império agora que é o Império Persa. Muitos judeus morreram. Muitos judeus estavam cativos ainda, estavam dispersos pelo todo o império do Império Persa. O povo que remanesceu, o povo que ficou em Jerusalém, foram os mais pobres, sem liderança, sem recursos, passando fome, e não tinham condições de se proteger e nem de restaurar a cidade. Houve muitas tentativas de reconstruir, primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, mas não tiveram sucesso. Mas os muros não davam proteção, então os ladrões, os invasores vinham e saqueavam a cidade de Jerusalém. O povo estava vivendo uma situação humilhante, em desprezo, e esperavam o milagre de Deus. Esperavam que Deus estava levantando homens para fazer. E Deus levantou homens para fazer isso. Deus continua levantando homens, mulheres, para abençoar circunstâncias e situações. Deus levantou Daniel. Deus levantou o profeta Jeremias. Deus levantou então Zorobabel. Deus levantou então Esdras. Mas agora Deus está levantando um copeiro, Neemias, que com muita ousadia, sensibilidade, dependência de Deus, ele obedece à voz de Deus e ele volta para Jerusalém, cerca de 1.600 quilômetros de onde ele está,
onde ele não nasceu, que possivelmente ele nunca conheceu, ele só ouviu falar, mas é a cidade dos seus pais, é a terra em que ele estava com a sua fé arraigada, ele estava afirmado nisso, e ele então é usado por Deus para reconstruir aquilo que estava em ruínas. Eu queria ler com você o texto de Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1. Me acompanhe na leitura. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani, onde meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, vos transgredireis e vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante o homem. Então, era eu o copeiro do rei. Vamos orar? Pai, queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra possa achar abrigo em nossos corações. Deus, ilumina a nossa mente na exposição, ilumina nossa compreensão, Senhor, para ouvir a tua palavra e sermos edificados por ti, Pai, para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Neemias, ousadamente, nos chama a atenção em algumas circunstâncias. Como eu falei ainda agora, Neemias é que nasce 1,5 século depois da cidade de Jerusalém ser destruída pela Babilônia. Agora não mais sob o domínio do Império Babilônico, agora sob o Império Persa, Medo-Persa. Esse homem nasce no cativeiro. Ele cresce no cativeiro. Ele galga as suas funções. E a gente olha para a ideia de um copeiro como se fosse um trabalho que não era bem requisitado.
Mas, na verdade, esse era um trabalho de excelência, que nem todo mundo poderia ser o copeiro do rei. Ah, mas o copeiro era aquele que tomava o vinho antes, que comia comida antes, e ele poderia morrer. Sim, era esse também. Mas era também aquele que estava com a habilidade de influenciar até mesmo o rei, porque ele tinha muito acesso ao rei. Não poderia ser qualquer um. De maneira que este homem demonstra em suas atitudes princípios de alguém que conhece Deus. Princípios que, mesmo sendo criado fora do seu centro religioso, fora do seu local de confiança, do seu local em que era o centro da sua religiosidade, ele nasce em Babilônia, ele nasce no cativeiro, cresce ali, mas os princípios de um Deus poderoso ele conhece. Você percebe isso através da sua fala, através da sua dependência, através da sua oração. Ele corre perigo quando um grupo de judeus, uma comitiva vindo lá de Jerusalém para se apresentar ao rei, ele vai lá em um destes dos seus irmãos, chama a atenção dele e diz: vem cá. E ele faz uma pergunta. A sensibilidade de Neemias agora é clara. Este homem, mesmo não conhecendo Jerusalém, mas sabendo que era a cidade dos seus pais, sabendo que tem uma história, sabendo que tem tudo aquilo que poderia então trazê-lo a fortalecer o seu povo, ele sabia que tinha um grupo que estava retornando. A primeira leva foi com Zorobabel, a segunda leva dos cativos foi com Esdras, mas ele sabia que aquele povo estava sofrendo, e ele queria saber de como estava a situação daquele povo, como estava a situação daquela cidade. Esta sensibilidade deste homem faz ele fazer perguntas. E essa habilidade de Neemias nos chama a atenção em primeiro lugar, porque quando nós fazemos perguntas, nós começamos então a ter conhecimento e informações acerca de algo e de alguma coisa. E Neemias está fazendo perguntas sobre a situação do seu povo e a situação das ruínas de Jerusalém. E lendo alguns comentários, me chamou a atenção a expressão ruínas. Porque é interessante pensar, irmãos, que este homem usado por Deus agora, ele se interessa por ruínas. E ele faz perguntas para saber como está as ruínas. Como está? E aí eu fico perguntando, como está as perguntas acerca de nós mesmos? Estamos vivendo um período de pandemia, mas não apenas de pandemia, mas estamos vivendo um período em que a nossa vida cristã precisa ser evidenciada. Nós precisamos então começar a prestar atenção de como somos influentes nessa sociedade, em casa. Fomos tirados daqui onde nós exercíamos certas influências, fomos levados para dentro das nossas casas, onde o pai, a mãe, os filhos, a família começa então a exercer certas possibilidades. E como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está a espiritualidade e a vida cotidiana? O casamento, os relacionamentos pais e filhos, os relacionamentos interpessoais. Como está a nossa espiritualidade? Será que estamos à semelhança das ruínas de Jerusalém? Será que eu e você temos a ousadia, a coragem que Neemias teve de fazer perguntas acerca de nós mesmos? Acerca dos nossos casamentos? Acerca dos nossos relacionamentos? Acerca da nossa espiritualidade? Será que eu realmente conheço Deus ao ponto de viver o que Ele tem dito para mim?
a orar com ousadia e reconhecer os meus pecados e o pecado da nação, a saber o que nós estamos passando, enfrentando. Eu e você estamos vivendo um período em que nós precisamos não apenas fazer as perguntas para nós, mas também para as pessoas que estão do nosso lado. Eu me lembro de uma experiência que inclusive já contei aqui. Eu fiz uma pergunta. Eu estava sentado na minha casa e chegou um casal, amigo próximo, e esse casal começou a conversar, e na sua conversa eu percebi e fui inclinado por Deus a fazer uma visita a esse casal. E quando eu cheguei na casa desse casal, eu fiz uma simples pergunta: como vocês estão? A mulher, que gosta mais de falar do que o homem, abriu o jogo. Nós não estamos bem. O nível do relacionamento estava em ruínas. Como foi bom aquele momento em que uma pergunta gerou um processo de restauração, de reconstrução. É tão bom poder voltar e ver que eles estão melhorando ao longo do passo, ao longo dos dias. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que hoje nós precisamos reconstruir a nossa vida, reconstruir as nossas amizades, reconstruir as nossas perspectivas, mas especialmente precisamos nos avaliar e nos rever com relação à nossa espiritualidade, com relação à nossa missão, com relação aos nossos relacionamentos, com relação à nossa convicção diante de Deus. O que eu e você estamos vivendo hoje, não apenas o que nós nos apresentamos para os outros, não quando nós nos vestimos e colocamos máscaras, não essa que está na sua cara, mas as máscaras que nos mostram uma coisa que por dentro nós não somos. Às vezes, irmãos, nós estamos alegres, vívidos para os outros, mas em casa nós estamos tristes, amargurados, chorando. Quais são as perguntas que você tem feito para você mesmo? Será que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida, ou eu estou vivendo um momento muito mais complicado, talvez por causa da pandemia, ou talvez pelo pecado que eu tenho vivido e tenho escondido, não tenho apresentado, não tenho mostrado para as pessoas, os anseios que vivem na minha alma e eu não consigo mostrar para todas as pessoas. Por isso visto capas, máscaras, para me apresentar, para viver, mas a minha vida é uma vida destruída em ruínas. Deus está levantando homens e mulheres para fazer perguntas. Você é este homem, é esta mulher que vai poder se aproximar de outras pessoas e começar a levar o evangelho que restaura vidas, que cura vidas, que faz transformação. E você é aquele que vai, como missão de Deus, poder levar o poder de Deus para a restauração de casamentos, para a restauração de vidas, para a restauração de relacionamentos. Neemias teve a ousadia e a coragem. Hoje eu preciso, eu e você, começar a ter a sensibilidade de olhar para dentro, mas também de olhar para o próximo. E começar então a fazer perguntas. Mas o que fazer com essas respostas? Olha só o que Neemias ele faz. Neemias, quando ouve a situação daquele povo, ele chora, se desespera, lamenta, jejuma diante de Deus. Quantas vezes você lamentou pelos teus pecados, pelos pecados dos teus filhos, pelos pecados da nação? Quantas vezes nós temos nos levantado em oração diante daquilo que nós estamos passando, orando e jejuando?
Quais são os passos que precisamos dar? O primeiro deles, irmãos, é reconhecer essa sensibilidade de reconhecer a situação que nós estamos. Onde estamos, como estamos, quem eu sou, quem é a minha família, o que eu estou fazendo. Perguntas que fazem essa autoconhecimento da minha pessoa, das pessoas que estão ao meu redor, dos meus filhos. Quantas vezes, irmãos, eu vejo situações de filhos que estão dentro de casa e o pai não tem a coragem de perguntar por que ele está naquela situação, porque ele não quer descobrir que o filho está drogado, que o filho está tendo relações sexuais antes do casamento. Quantas vezes nós não queremos tratar o problema? Porque, irmãos, quando nós fazemos perguntas, nós conhecemos a real situação que nós estamos nos encontrando. Quantas vezes eu, marido, eu, esposa, não tive a ousadia, a coragem de perguntar como nós estamos? Será que ainda nos amamos? O que está errado em nosso casamento? Mas não apenas saber o que está errado, mas também ter a disponibilidade de dizer assim, o que é que nós podemos fazer para melhorar? Você tem uma resposta para isso. O primeiro passo é orar. Reconhecer os seus próprios pecados. Essa sensibilidade nos faz, então, fazer perguntas e entrar no que eu quero chamar de dependência de Deus, que Neemias coloca diante dele quando ele reconhece os seus pecados, mesmo morando longe, mesmo estando em Suzã, 1.600 quilômetros depois de Jerusalém. Ele nunca talvez tinha ido em Jerusalém, mas ele agora se coloca diante de Deus e começa a reconhecer o Deus de Israel, dizendo: nós, como nação, pecamos contra ti, Senhor. Ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus, ele começa a dizer: nós pecamos e eu pequei também contra ti. Acuda-nos. Vem, Senhor. E entrando um pouco no que vai acontecer no próximo capítulo, você percebe então a dependência deste homem, mesmo ao longo do tempo. Nós somos tão imediatistas que queremos que nós, muitas vezes queremos orar e as coisas aconteçam no estalar de dedos. Não, irmãos, tem coisas que demoram anos para acontecer. Nesse caso, demorou 4 meses para que Neemias viesse a ter respostas. Mas o que me chama a atenção é que Neemias, ele não apenas ficou orando, ele orou e planejou o que fazer até a resposta vir para ele. Quando o rei falou com o seu copeiro e disse assim: o que tu queres? Ele disse: eu sei o que eu quero. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ele não ficou apenas: ah, Senhor, abre as portas, ah, Senhor, me diz o que fazer. Não, ele começou a planejar, a se ver fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. E ele disse: eu vou precisar de quê? Ah, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de cartas, eu vou precisar disso, eu vou precisar de homens. Quando o rei disse assim: o que tu queres? Ele não chegou assim: eu não sei. Deixa eu fazer uma lista. Não, a lista já estava feita. Eu não vou falar muito, porque isso quem vai falar é o próximo capítulo. Mas, irmãos, isso revela a dependência de Deus, deste homem, crendo no que vai acontecer. Muitas vezes estamos diante de situações tão impossíveis, que nós tratamos essas situações como que Deus não pode resolver. Eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite, com muita ousadia, que mesmo você olhe e não veja solução, Deus tem solução para todas as coisas. Deus é Deus de reconstruir relacionamentos, de reconstruir vidas, de fazer milagres. Precisamos então tomar atitudes de o que fazer, como agir. A primeira você já sabe, orando. A segunda é planejando. A terceira é estando dependente e esperando a oportunidade de Deus para fazer. Irmãos, tem coisas que a gente ora e que quem vai agir é Deus. Quem vai operar é Deus. Eu me lembro de uma situação que eu estava passando no trabalho, quando eu precisava fazer uma demissão.
E eu sabia que a circunstância ia ser difícil de se tratar. E eu clamei por uns 3 meses, mais ou menos: Senhor, me dá estratégia, levanta os recursos, me faz, ó Deus, então, ter a oportunidade certa para que possamos conversar com essa pessoa, e essa pessoa possa estar com seu coração aberto, com seu coração livre, e não venha ter confusão. E eu me lembro que um dia o celular tocou, e essa pessoa ligou para mim e disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E eu disse: vamos conversar. E eu já estava com todas as papeladas, com tudo pronto. E ela disse assim: pastor, eu tenho uma notícia ruim para o senhor. Eu disse: qual é a notícia ruim? Se eu preciso sair do trabalho. Mas eu sei que o senhor vai pedir para que eu fique. E eu disse: Senhor, tu trabalhasse mesmo. E eu disse: minha irmã, minha vontade é que a vontade de Deus seja feita. E se essa é a sua vontade, vamos assinar os papéis? Não houve confusão. Deus operou. Eu estou falando de uma situação simples, que talvez no seu relacionamento, no seu convívio com seus filhos, com os seus vizinhos, com o seu trabalho, Deus é Deus de operar milagres nas nossas vidas para a glória de Deus. Como estamos? Irmãos, tem tanta coisa para falar nesse texto que a minha vontade é ficar falando, mas não podemos, nós temos apenas 1 hora para falar. Nosso culto precisa ser mais reduzido. Mas eu queria levar você a entender inicialmente nesse texto, este homem que tem sensibilidade, este homem de Deus, que nasce num contexto muito semelhante ao nosso, mas que conhece Deus, que não fica à toa, não se envolve, ele pergunta, ele tem a sensibilidade de saber como estão as coisas, as realidades, mas também se prontifica para ir. E ele tem dependência de Deus. Percebemos, irmãos, muitas vezes que estamos tão acostumados com um nível de religiosidade que nós somos aqueles que, está tudo bem, estamos aqui, eu estou aqui. Se precisar, eu vou. Se o pastor chamar, eu vou. Muitas vezes nós não nos prontificamos, não somos proativos, não queremos participar. E aqui eu percebo um homem que, diante da sua pergunta sensível, ele encontra uma realidade. E ele chora, ora. Ele espera a oportunidade, dependendo de Deus, e vai fazer aquilo que Deus tem determinado para ele. A pergunta para a gente encerrar hoje é: como está a tua vida? Como está a tua espiritualidade? Como está a tua conjugalidade? Como estão os teus relacionamentos? Como está o relacionamento seu com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com seus vizinhos? Como está o seu relacionamento com Deus? Há quanto tempo você tem orado? Há quanto tempo você tem buscado? Há quanto tempo você tem conhecido? Você tem gastado com Deus? Como você está? Em ruínas? Ou dependendo de Deus? E diante dessa situação, o que nós temos feito? Será que nós temos orado? E diante da grande obra que Deus tem chamado para a gente fazer, principalmente a obra primária de nós sermos discipuladores, aprendermos diante do Mestre e nos envolvermos com pessoas para levar o Evangelho a essas pessoas. A todos os momentos. Esses dias eu estava com o Douglas, a gente parou o carro e disse: vamos aqui conhecer o local do trabalho de um dos nossos irmãos.
E o dono do local estava presente. E aí eu disse: como é que você está? Como é seu nome? O nome dele era Vicente. E eu comecei a conversar com essa pessoa. E ele começou a falar das ruínas das suas vidas. Eu era também um evangélico. Estou desviado. Como este, quantos estão precisando de uma palavra? De alguém que pegue na mão e diga: vamos juntos. Deus tem chamado Neemias. Deus tem chamado você para ser um homem e uma mulher com sensibilidade, dependência de Deus, para ser usado nesta sociedade que está vivendo em caos, que está vivendo momentos difíceis. Muitos estão aí doentes, muitos estão doentes emocionais, muitos estão com medo, e Deus quer usar você para levar uma palavra de esperança, de ousadia, de coragem. E não apenas levar uma palavra, viver a palavra junto dessa pessoa, ao ponto dessa pessoa se tornar um novo discípulo restaurado, reconstruído para a glória de Deus.